Olá, seja bem-vindo a este vídeo neste momento. Está começando agora para você, meu caro ouvinte, um momento todo especial com Deus. Hoje eu gostaria de trazer para todos vós que me ouvem uma meditação muito especial que está situada lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 48. E assim está escrito: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais e dizia: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui nós iremos ver uma breve meditação acerca da história de um homem que ele não se deixou abalar pelas circunstâncias de sua vida, mas que ele tinha um propósito que era alcançar uma bênção. Imagine bem uma situação. Muitos conhecem inúmeros jogadores de basquete. Muitos que estão inteirados no mundo do esporte conhecem o jogador Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Agora, imagine bem que ele foi dispensado do time de basquete de sua escola por ser considerado baixinho. Sobre esse episódio, ele chega a falar: obstáculos não podem pará-lo. Se você topar com uma parede, não vire e não desista. Descubra como escalá-la. Passe por ela, trabalhe nisso. Foi essa a afirmação de um jogador chamado Michael B. Jordan quando foi dito a ele: a sua estatura é baixa, você não tem capacidade para participar da liga de basquete. E assim como Jordan e outras pessoas de destaque mundial, podemos ter uma característica em comum com a dele: perseverança é a palavra. Ele não ligou quando escutou que a altura dele seria um empecilho, mas ele foi ali e pensou: eu não irei desistir, eu irei perseverar. O que isso nos revela aplicando para o nosso cotidiano diário? O verso que lemos logo no início desta meditação e que podemos ouvir, que está lá em Marcos 10:48, melhor dizendo, conta a história de um homem que ele era cego e se chamava Bartimeu. Aquele homem muito provavelmente devia ter ouvido falar de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus era muito conhecido, Jesus ele era falado, Jesus ele era popular entre todas as pessoas daquela região. Então, ao ouvir o ruído da multidão naquele espaço, aquele homem que era cego, ele percebe que Jesus estava naquele lugar. Essa era a oportunidade da vida daquele homem. Imagine um homem que era cego, não podia ver nada e não podia enxergar. Imagine nascer em uma tal situação como esta. Ele queria entender o sentido, mas ele sentiu que Jesus poderia ter a sua cura efetuada. Então, vendo que uma multidão estava por ali, ele percebeu que Jesus ali estava. Ele poderia dizer: essa é a minha oportunidade, agora eu posso mudar de vida, agora tudo vai ser diferente para mim. Era a chance que aquele homem que não via voltasse a ver, porque ele tinha fé. Ele não podia perder essa única chance para ele realmente ter um encontro com Jesus que mudaria a sua vida. Então ele, decidido a obter o milagre de Cristo para a sua vida, ele começa a gritar, e com palavras totalmente tocantes e com o coração aflito, aquele homem grita: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele fala, e ele aumenta: Filho de Davi, me escute. Porque em meio àquela multidão, ele queria que ele o escutasse. Então as pessoas veem aquele homem aos gritos e prantos e começam a perceber que aquilo está sendo incômodo aos olhos humanos e começam a repreender aquele homem, falando: cale-se, cale-se, dizem para aquele homem, e ele continua a falar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque ele sabia que nada ele iria perder, mas iria ganhar. Então, a despeito do que diziam para ele, começou a gritar ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele homem dizia, até que a sua voz fosse ouvida em meio ao barulho daquela multidão frenética, turbulenta, acelerada, ritmada, que se mantinha de um lado para outro, parecendo que Jesus não iria escutá-lo. E aquele homem continuou.
Quando temos uma meta, perseverar é uma virtude fundamental para alcançá-la. Certamente não nos lembraremos de quantas vezes caímos até aprendermos a andar, de quantas vezes erramos a pronúncia de uma palavra até realmente falarmos com coesão e coerência. Parece que os pequeninos entendem mais fácil que as quedas e os erros fazem parte do processo de crescimento. Portanto, continue tentando. Aquele homem, ele gritou e ele lutou bravamente para obter a sua bênção. E o resultado? Jesus atendeu ao pedido daquele homem. Ele era limitado pela sua visão, mas ele não ligou. Ele não deu importância para a sua limitação, porque ele tinha um propósito maior, que era que Jesus o escutasse e ali ele tivesse realmente um encontro com Cristo que poderia mudar a sua vida. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, o povo de Deus é chamado de um povo perseverante. É um povo determinado a obedecê-lo, independente das circunstâncias. E assim como Bartimeu, que era cego e que lutou por uma bênção, que queria ver e que não conseguia, mas que lutou e alcançou a misericórdia. Como tem sido a nossa vida? Se nós estamos enfrentando alguma situação difícil e precisamos de forças para vencer, que nós possamos olhar para o céu, pedir a Deus força de lugares que nem sequer imaginamos ter na nossa vida. E assim poderemos ter certeza de uma coisa: Deus, ele ouvirá a nossa oração, porque Deus, ele não está de modo nenhum inerte ao que acontece sobre nossa vida. Deus, ele não está com os ouvidos tapados. Tudo ele ouve, tudo ele vê, tudo ele sabe. Então, meu amado amigo, minha amada amiga, se você sentiu de Deus no seu coração que ele pode te alcançar, independente do que você esteja passando, ore comigo neste momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela vida da pessoa que está me escutando agora neste momento. Que o Senhor possa transbordar infinitamente a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada pessoa aqui. E que nós possamos, Senhor, entender a cada dia o propósito. Dá-nos uma bênção toda especial e faça com que possamos, Senhor, ser reavivados pelo Teu poder e transformados a cada dia. Que o Senhor nos dê, Senhor, fortalecimento da nossa vida em todos os aspectos, no nome de Jesus. Amém e amém. E se esse vídeo foi uma bênção para a sua vida, se você sentiu-se abençoado, curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no meu canal e acompanhe novos vídeos que serão lançados. Conto com o seu like, com o seu compartilhamento e que Deus abençoe a sua vida e de todos aqueles a quem você ama e que precisam ouvir essa mensagem. Deus abençoe a sua vida por onde quer que andares. Amém.